Sim, essas são as três principais dúvidas e eu faço questão de responder para todos os pacientes porque é fundamental que eles saibam disso para que a gente tenha sucesso no tratamento. Então vamos lá, começando pela primeira. Postura ao dormir. Qual é a posição correta para dormir? O que eu explico para eles é que a postura no decúbito lateral, ou seja, deitado de lado, é a única posição que a gente consegue deixar a coluna totalmente alinhada. De barriga para cima, a gente tem, às vezes, um conforto maior quando a gente deita na cama. O que acontece é que as curvaturas da coluna, principalmente a lordose e a cifose torácica, elas vão acabar sendo sobrecarregadas por você ficar deitado de costas. Tanto é que você pode perceber, se você deita muitas vezes de costas, você não consegue permanecer muito tempo ali na mesma posição. E muitas vezes a gente deita de costas, usa um travesseiro que levanta, empurra o nosso pescoço. Isso gera uma tensão cervical muito grande. Pensar que nós ficamos 6, 7, 8 horas na cama dormindo, não é legal ficar 6, 7, 8 horas com uma sobrecarga na cervical e na lombar. Então, o que eu recomendo é deite-se sempre de lado, com os joelhos flexionados. Utilize aqueles travesseiros compridos, onde você consegue colocar parte dele entre as pernas e a outra parte você abraçar bem o travesseiro. Você fazendo isso, você consegue um bom posicionamento, porque deitado de lado, a sua coluna ela está alinhada com o seu colchão. Um travesseiro não muito alto, mas também não muito baixo no pescoço. Por quê? Porque se ele estiver muito baixo, seu pescoço vai cair. Mas se ele estiver muito alto, ele vai tensionar a musculatura. E isso vai gerar dor. Então, um travesseiro mediano e aquele travesseiro maior, se você não tiver, podem ser 2 travesseiros, um entre as pernas, e aí sim pode ser mais fino, e um mais fofo, para você abraçar mesmo, posicionar bem o braço e conseguir manter essa posição. É claro, a gente não vai conseguir passar às 7, 8 horas da noite nessa posição. Nós nos mexemos durante a noite. Mas o que acontece é que toda vez que você perceber que você acorda durante a noite, você perdeu os travesseiros, reposicione eles e tente criar o hábito de dormir assim. Passados alguns dias, semanas e meses, naturalmente o seu corpo vai se sentir melhor e aí sim você vai conseguir se manter nessa posição praticamente durante a noite toda e vai sim acordar melhor, certo? A segunda dúvida, Juliano, qual é o melhor travesseiro para eu dormir? Travesseiro eu costumo dizer que é uma particularidade. Cada pessoa tem aquele travesseiro que se sente melhor. O importante do travesseiro, como eu mencionei há pouco, é a altura dele. Então você tem que lembrar que independente se o seu travesseiro é de espuma, se ele é de pena, se essa espuma é A, B ou C, pouco importa. O que importa é que ela ocupe o espaço entre a sua cabeça e o colchão, que é mais ou menos a distância aqui do seu ombro. Então, se ele ocupa bem essa posição quando você deita de lado, o seu pescoço vai ficar posicionado de forma correta. Você não vai ficar com uma flexão lateral, com uma inclinação e nem vai ficar muito alto, gerando tensão nessa musculatura. Então, escolha o material que você mais gosta. Escolha o mais firme, o mais mole, tanto faz. O que você tem que fazer é deitar e posicionar bem a cabeça. E peça para alguém olhar se quando você está deitado, se a sua cabeça está bem alinhada com o seu corpo, se ela não está caída ou muito levantada. Juliano, mas no meu caso, que eu ainda não consigo dormir de lado, eu tenho que dormir de costas porque eu estou acostumado ou porque eu estou numa crise de dor, o que eu faço? Aí não tem jeito, aí você tenta dormir sem travesseiro, porque sem travesseiro a sua cervical não vai ser sobrecarregada, ou na pior das hipóteses um travesseiro muito, mas muito fino, e aí você coloca outros 2 ou 3 travesseiros embaixo das pernas, embaixo dos joelhos, para que seus joelhos fiquem levemente flexionados. Isso vai garantir um bom posicionamento da lombar e não vai gerar muita sobrecarga na cervical. Agora, terceira dúvida, muito recorrente. Juliano, qual é o melhor colchão? É a mesma situação do travesseiro. Não existe o melhor colchão. Existe aquele colchão que você deita e consegue dormir e relaxar. Sabe quando você vai viajar num hotel que você deita naquela cama e você fala, nossa, que maravilha, eu queria um colchão desse? Muitas vezes esse colchão ele é de espuma, muitas vezes ele é de mola. O que você precisa entender é que você precisa se sentir bem. Então, independente se é de espuma ou de mola, você tem que se sentir bem. O que você tem que ficar atento é com os prazos de validade desse colchão.
Por exemplo, o colchão de espuma, ele tende a se deformar mais rapidamente que o de mola, mas ambos, né, os dois colchões, eles têm um prazo de validade. E passado esse prazo de validade, ele se deforma, ele fica como se fosse um buraco e aí já não faz bem para você. Então o que você tem que notar é, primeiro, se você for comprar um colchão, note o prazo de validade. São 6, 7 ou 8 anos, chegar nesse limite você vai ter que substituir. Segundo, muitas vezes alguns colchões requerem que você faça rodízios, né? Virando ele da esquerda para a direita ou do lado de baixo para o lado de cima. Então faça esses rodízios conforme o fabricante recomenda, porque se você não fizer, nem mesmo o prazo que ele determina, ele vai durar muito menos, porque você não fez, né, a troca de posição correta. Tá? Mais uma outra coisa. Juliano, eu tenho meu colchão faz 5 anos, mas eu não sei já se ele já está bom ou não. O fabricante fala que dura 7, 8. Como é que você faz? Então, vou ensinar para você um teste para você saber se seu colchão está bom ou não. Assim que você acordar pela manhã, você levanta da cama, tira todo o lençol, deixa só o colchão, vai até o seu banheiro, escova os dentes e volte. Se nesse intervalo de você ir até o banheiro, escovar os seus dentes e voltar, que vai demorar por volta de 7, 8, 10 minutos, e aquele buraco que você estava deitado, ele não desapareceu, infelizmente, muito provavelmente, esse colchão já não te serve mais, né? Nós ficamos muitas horas naquela posição, então é natural que ele ceda um pouco, ele fica como se fosse uma concha. Mas passado esses 10 minutos, se a espuma ou se a mola ainda está em perfeitas condições, ela volta ao estado natural e o colchão volta a ficar reto. Tá? Então, se você faz esse teste e ele está ainda com aquela curva e fica depois de 20, 30, 40 minutos ainda aquele buraco, esse colchão ele já venceu, certo? Agora, mais do que saber a postura correta, mais do que saber o travesseiro correto, mais do que saber o colchão correto, o importante é você cuidar do seu corpo. Lembre-se, a dor é um sinal de alerta do corpo. E não queira assumir com esse sinal de alerta, né? Não queira tirar esse sinal tomando medicamento, né? Tenha mais cuidado com o seu corpo, tenha mais carinho com o seu corpo, né? O seu corpo fala e ele fala dessa forma, são com dores. Então, se você está acordando com dor, ou seja, você já está indo dormir com dor, não é o coitado do colchão, não é o travesseiro, é algo de errado que você já vem fazendo e que está uma patologia que está em desenvolvimento. Então, tenha mais carinho com esse seu corpo que você precisa tanto dele, né? Esse corpo maravilhoso que Deus nos deu. Cuide dele para que você possa, no futuro, desfrutar dos prazeres da vida passeando e não sentado numa poltrona ou até mesmo deitado numa cama porque você tem dor. Essa é a dica principal. Cuide do seu corpo da mesma forma que você cuida da sua casa, do seu carro ou até mesmo dos seus parentes. Um grande abraço.